Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Eu e a senhora encarando. Oi. Hoje a gente vai fazer a análise do filme Os 12 Macacos. Para quem não viu esse filme, ele é feito com Bruce Willis e Brad Pitt. Na hora que eu vi, eu digo, meu irmão, esses dois atores num filme só, temos um novo Troia. Ou até melhor, não é? Porque Brad Pitt e Bruce Willis, você pensa que é um filmaço, né? Mas aí quando eu comecei a assistir, eu digo, rapaz, quem foi que me indicou esse filme? Eu vou enfiar uma giribomba mesmo. Que demais! Sabe? No retentor desse cara. Mas eu vi que o filme vale a pena ser assistido, família. Eu não sei se eu vou recomendar isso, a gente vai deixar pro final. Mas tem muita coisa no filme que vale a pena você prestar atenção. Inclusive eu vou colocar o trecho do começo para você ter certeza disso. Já agradeço demais quem me indicou esse filme. Os 12 Macacos, com Bruce Willis e Brad Pitt. 5 bilhões de pessoas serão contagiadas com um vírus mortal em 1997. Os sobreviventes abandonarão a superfície do planeta. E novamente os animais dominarão o mundo. Para mim, a grande confusão do filme é justamente essa, meus irmãos. Que ele tenta te confundir se aquilo ali de fato é uma loucura ou se realmente está acontecendo. Extraído de pacientes diagnosticados como paranoicos esquizofrênicos. 12 de abril de 1990, Hospital Municipal Baltimore. Quando começa o filme, você tem certeza que está acontecendo, não há dúvida sobre isso. Você vê ele subindo lá na superfície, o lugar onde ele está é uma mistura de esgoto com espaço, né? Mas é a terra mesmo, e ele está no subsolo. Né? Mas dá essa impressão por causa das roupas que eles vestem, né? Mas é por conta da contaminação. Então ele é escolhido para aquela missão. Ninguém quer ser escolhido para aquela missão, porque já há o boato, né, que as pessoas enlouquecem ou morrem, né? Mas ele é escolhido porque ele cometeu algum crime que também não fique específico. Pelo menos se tiver falado eu não prestei atenção, mas para mim não fala. Então ele vai escolhido ali contra a vontade dele, e se ele completar a missão, ele pode ser perdoado por esse crime, né? Eu nem sei também qual seria a punição dele, qual seria a pena que ele ia ter. Aí você vê lá como se fosse um pessoal já mais velho, que são como se fosse um juiz, parece mais umas entidades, e eles mandam ele para o passado. E é aí que a coisa começa a ficar confusa. O próprio personagem começa a se questionar, né? Ele vai parar no hospício, e no hospício ele age como doido mesmo, a forma de comportar-se dele é de louco. E aí tem a psicóloga lá, né, toda filezona, que vai se interessar por ele. É um filme de 93, eu acho, o filme, né? E ele se passa na realidade de 96. Que supostamente o mundo ia acabar, como você viu aí no começo, em 96. Então ele volta, se eu não me engano, para os anos 90, né? Mais ou menos isso. Ele volta para os anos 90, que ele já é de um futuro mais na frente. E ele volta ali para tentar descobrir, não evitar o problema, que é outra loucura do filme, eu acho. Porque se você volta no passado, você poderia interferir naqueles fatos, né? Mas aí ele segue um pouquinho meio que o Exterminador do Futuro fala, não pode ser evitado e tal, tem que acontecer. Só que se você tá lá vendo os caras, é claro que você podia evitar, né? É meio ilógico isso, mas fica essa narrativa. Então ele não vai para evitar, ele vai para descobrir a origem daquele vírus, porque na hora que ele é solto na atmosfera, ele sofre uma mutação e se transforma em outra coisa que sai exterminando os humanos tudo, né? Também não é explicado por que é que eles sobrevivem, né? Não fica claro isso no filme. E aí o filme começa a ficar tão louco que a doutora quer provar a ele a todo tempo que ele é louco, né? Olha, você tá fazendo isso porque você é louco. E ele começa a acreditar na doutora, mesmo vindo do futuro, sumindo de repente, né? Voltando para a realidade dele. E aí ele começa, ele próprio, a achar que tá louco. E aí quando ele acha que tá louco, aí a doutora começa a acreditar nele. E aí quem começa a ficar louco é quem tá assistindo. Né? Você, eu já tô ficando doido com esse filme. Tô entendendo, né? Nada. Só que é isso, família. O interessante do filme é essa questão que você vê que eles falam na treta biológica. Porque se você levar em consideração que é um filme, se eu não me engano, de 93 por aí, já se falava, né, de um suposto vírus que podia mesmo acabar com a humanidade. E você vê isso se concretizando no futuro. A gente passou por isso agora há pouco, né, que deu uma diminuída na população, é fato. Nada também como essas realidades de filme, mas você vê, os anos 90, desde com Resident Evil, já vem batendo nessa tecla, né, de treta biológica. Tem vários filmes, esse, por exemplo, ele não fez o sucesso que ele deveria, até pelos atores que tem ali. Eu não sei porque foi, parece até uma coisa meio proposital, que deixaram o filme meio confuso,
né? Não sei se foi medo de expor essas coisas abertamente. Então deixa a desejar nisso. Como assim? Tô entendendo nada. Bom, meus irmãos, agora vamos aos finalmente, né? O que eu deixei pro final. O que eu percebi nesse filme que gerou o nome dele? A primeira coisa que você tem que entender é que todo filme ele não passa de uma loucura. E a prova disso, no meu ponto de vista, e você pode discordar, está nessa primeira imagem. Logo no começo do filme, quando fica determinado que ele vai voltar no tempo, você vê essas pessoas se vestindo aqui parecido com médicos. Eu sei que muitos podem dizer, não, mas são cientistas, mas dificilmente eles ficariam com esse jaleco dessa maneira, né? Mas eles estão ali todos como se tivesse numa reunião médica, um conselho médico analisando ali, coisa que é muito comum nos Estados Unidos, quando há uma desconfiança que a pessoa tem um problema mental. Então eles fazem as perguntas, ficam olhando para a pessoa e analisando. Então você vê a mesma coisa aqui, só que o cenário é diferente, o que mostra o grau da loucura de Bruce Willis naquele momento. E isso para mim fica claro mais para frente do filme, quando nós vemos uma junta médica muito parecida também, analisando ele. Ele pede para dar um telefonema e os caras ficam aqui olhando, né, e medindo o grau de loucura dele. Então essas duas cenas, meus irmãos, na verdade é uma visão do próprio Bruce Willis completamente enlouquecido. Tudo que a gente vê, aquele futuro, as coisas que não se encaixam, por exemplo, como é que pode existir um vírus que afeta somente o ser humano e não os animais, se somos mamíferos também? Então tem vários fatos sem explicação que só poderia vir de fato da cabeça de um louco. E aí quando ele vai ter naqueles momentos de lucidez, ele próprio começa a se questionar. Agora, por que é que o filme faz isso? Qual é a mensagem oculta aí? A mensagem oculta, meus irmãos, é mostrar todas as pessoas que conseguem olhar de fora da caixinha como loucas. Eu, você, todos nós, para o sistema, somos completamente pirados. Pelo menos é essa a impressão que eles querem que as pessoas tenham de nós. Veja bem, quando eles querem que você se inspire no personagem, você tem o quê? O próprio Bruce Willis em Duro de Matar. Qualquer um que olha para aquele cara diz, cara, esse é um verdadeiro macho alfa. Eu queria ser assim, eu preciso ser assim. Já quando você olha para Bruce Willis nesse filme, quando você olha para Mel Gibson no filme também, que se vocês quiserem eu faço uma análise, até porque o filme é bem melhor do que esse, certo? Na minha opinião, é o filme Teorias da Conspiração, um filme inclusive difícil e raro de encontrar. No filme, o personagem principal se submeteu ao processo do MK-Ultra, que também é uma teoria conspiratória e que nós já falamos muito na época que podia, né? Ela literalmente controlava a mente da pessoa. Existia teorias, inclusive, que aquele ataque feito a um dos Beatles, a pessoa que fez o ataque teria recebido esse processo também, passado por esse processo do MK-Ultra. Então é uma junção de teorias da conspiração que estão ali. Mas se você olhar o personagem, diferente do padrão desses atores, Mel Gibson, Bruce Willis, né, o próprio Brad Pitt, você vai ver que eles estão totalmente atípicos aos seus personagens padrões, né? Que é aquele herói, aquele cara que as pessoas se espelham nele. Quantas pessoas já começaram a malhar por causa de algum desses atores, né? Porque se incentivavam naquele personagem e queriam ficar mais fortes ou se interessarem em virar um policial, algo do tipo, né? Eles inspiram muitas pessoas. Mas quando o sistema lança um filme desse, ele não quer que de maneira alguma você se interesse por pesquisar essas coisas, de entender o que rola por trás das cortinas, perceber a existência do Deep State. Então, sabendo disso, o personagem é colocado se comportando como um esquizofrênico, como um louco. É o que não bate no filme, porque se fosse verdade o que Bruce Willis viu no começo do filme, se não fosse loucura da cabeça dele, o comportamento dele nas outras cenas não seria de um louco. Até porque ele não tinha tomado a medicação ainda, né? E ele comporta-se mesmo como um louco, mesmo quando está fora da medicação. Ele se comporta completamente como uma pessoa transtornada. E a própria doutora pode ser apenas a imaginação dele. Por isso é que ela muda de forma, né? Na primeira visão dele, ele vê ela como uma moça loira. E depois se torna a morena. A voz dela também era diferente no começo. A desculpa que ele dá para a própria loucura é que era uma gravação e que essa gravação estava ruim, ele não conseguia reconhecer. E a peruca, no caso, o cabelo dela ter mudado para loira é porque ela se disfarçou depois, mas era a mesma mulher. Mas se você entender que, de fato, ele era alucinado, o comportamento dele não bate com uma pessoa que realmente tivesse em uma missão do futuro, porque o tempo todo ele age como um maluco, você entende que, de fato, a mulher provavelmente não existia e mudava de forma por causa da própria visão dele, né? Então são coisas que você pode discordar. Davi,
assisti o filme, eu não percebi isso ou não concordo com isso, eu vejo de outra maneira, tá valendo, meus irmãos, mas eu vejo dessa maneira e vejo um padrão nesses filmes que mostram as pessoas despertas sempre como loucas, como teóricos da conspiração mesmo. Se você também assistiu o filme de Mel Gibson, Sinais, tem uma cena lá que eles chegam até a colocar um papel de alumínio na cabeça, né? Então são coisas assim, falou de conspiração, você tem que ser visto como louco. Nenhum modelo que possa inspirar as pessoas vai vir desses personagens, eles vão aparecer sempre assim, como loucos, doidos, varridos, que você diz, pô, o cara faz coisas incríveis, mas pra ser como ele eu não queria ser, o cara é completamente doido. A ideia é passar isso. E por quê, meus irmãos? Porque eles precisam falar a verdade nessas obras que eles fazem, isso é uma questão espiritual, sem que eles dê a mínima chance das pessoas perceberem o que eles vão fazer, eles não conseguem fazer porque Deus não deixa. Eles precisam dar a mínima chance possível. Então eles fazem isso. Eles anunciam o que vai ser feito porque nessa questão desses mal terríveis que vêm por aí, nós já enfrentamos agora há pouco. Passamos quase um ano, o mundo parou por um ano quase. E o que é que eles vêm falando o tempo todo agora? Olha, nós precisamos de leis com jurisprudência no mundo inteiro para que as decisões, principalmente referente à saúde, elas sejam decididas e implementadas, que ninguém possa dizer não, que é para o bem da humanidade. Então, para fazer isso, precisa de quê? De uma governança global, né? E tem vários líderes, como inclusive o nosso atual, que eu também não quero entrar em política, indo lá para fora defender isso, dizendo que o que é decidido lá fora, muitas vezes, quando chega no Congresso de determinado país, principalmente aqui no Brasil, o Congresso nega. E ele pede que não seja mais assim, que o que for decidido lá fora, que é para o bem-estar do mundo e das pessoas, então tem que ser cumprido à risca, tem que ser colocado em prática e ponto final, ninguém pode dizer não ou sofrerá as consequências. Então por aí você vê que desde 90, muito antes, né, jogos como Resident Evil, filmes como 12 Macacos, esse que a gente vê e outros, sempre mostraram que a humanidade ia diminuir. Se você lembrar das pedras guias da Geórgia, que tinha lá o número, né, de habitantes que deveria ter na Terra no máximo, vai parecer aqui com um número que aparece no filme. No filme foi eliminado 5 bilhões de seres humanos. Então, meus irmãos, por aí você se tira, tá certo? Assim, então eu gostei de ter assistido o filme. Eu acho que eu já deveria ter assistido sem prestar atenção nas antigas, até porque esses filmes passaram muito ali na sessão da tarde, né, da rede podre de televisão, no tempo que a gente assistia, eu acho que eu devo ter visto. Só que eu nunca me liguei muito no filme. E aí, prestando atenção nele agora, eu acho que eu tava certo. Porque não é um grande filme não, né? Ele poderia ter sido, ele tinha potencial para isso. Mas acho que sabotaram esse filme, família, dessa vez. Não vou recomendar para vocês os 12 Macacos, né? Eu podia ter gastado até o tempo da gente com outro filme melhor. Eu tô para fazer o Nefários, tá certo? Só que eu tô esperando sair em português, né? Você vê que o filme daquele estão meio que forçando a barra, demorando para trazer a dublagem. Por que será, meus irmãos? Por que será? Porque você vê às vezes outras porcarias, nem dá nos cinemas daqui, os caras já dublam. Já outros que tá todo mundo interessado, eles não querem. Quer dizer, porque tem uma visão mais conservadora, uma visão cristã, então os caras querem tirar. Mas enfim, ele vai sair, né? Eu já vi que no site onde eu baixo os filmes já tem ele, agora é só em inglês. Então eu tô esperando sair a versão em português pra gente assistir, né? Curtindo mesmo, vendo as cenas, prestando atenção em detalhes ali. Eu sei que vai dar muito pano pra manga. Mas diga aí qual é o filme que você quer que a gente veja. Vou fazer questão de analisar ele, família, o mais ruim que seja, tá certo? Mas se for ruim eu digo também, não ganha ser Pikachu. Esse não ganha. É, não ganha. Não ganha não. Nada de Pikachu. Nada de Pikachu. Pois é isso, família. Eu vou agradecer mais uma vez. Infelizmente não tem uma grande análise. Agora fica a mensagem, né? Que algo está sendo planejado, porque quando eles falam muito, né, sobre um determinado tema, é porque algo está sendo feito. E você tá vendo aí, né? Nós já passamos por uma e os anúncios que é feito direto, as preocupações que rola na mesa dos poderosos é de que vai surgir mesmo. Outros maus vai vir aí pela frente, muito pior do que o que a gente já enfrentou. E eu acho que esses filmes aí, nesse caso, vale a pena você assistir, porque é mais uma forma de como isso poderia acontecer, né? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Outra coisa também, família, é que nunca aparece na natureza por nada, como eles querem que a gente acredite. É sempre fabricado. Fica a dica. Fui!